Restava uma questão que atormentava a todos. Como tal coisa podia estar a acontecer aos olhos dos pais, professores da escola e vizinhos, e ninguém sabia disso? As primeiras verificações mostraram: as meninas estavam constantemente à vista, frequentavam a escola, não faltavam às aulas. Os estudos corriam normalmente, as notas eram boas. Nenhuma queixa oficial ou sinal de alerta. No entanto, os professores notavam que elas eram fechadas e muitas vezes cochichavam uma com a outra. Durante os intervalos, sentavam-se à parte, sussurravam sobre algo delas. As perguntas respondiam de forma evasiva. Elas estavam sempre entre si, com outras colegas de alguma forma evitavam, passavam o tempo livre separadas. Elas estavam sempre juntas, evitando o contato com outros colegas e colegas de turma. Se uma ia à casa de banho, a outra ia atrás. Se uma ficava depois das aulas, a outra esperava-a. Isso parecia incomum, mas não crítico. As estudantes muitas vezes são amigas em pares. Os professores não deram importância a isso. Talvez apenas amigas muito próximas. Ira e Gália estudavam bem, participavam na vida escolar, tinham características positivas. Nas assembleias, ficavam nas primeiras filas, usavam lenços de pioneiro, liam poemas em celebrações. A única estranheza: ambas as meninas, apesar da pouca idade, às vezes usavam maquilhagem. Pintavam os lábios com batom, delineavam os olhos com lápis. Os professores faziam observações, mas as meninas continuavam. Às perguntas respondiam: procuram noivos. Para quê? Perguntavam as colegas da mesma idade. Elas diziam: nós vamos procurar noivos. As colegas de turma riam: que noivos em tais idades? Mas Ira e Gália falavam a sério, sem risos, como se fosse o trabalho delas. Uma atenção especial da investigação foi atraída por um incidente na escola, que aconteceu um mês antes da tragédia. Durante a campanha Partilha Algo com crianças de outros países, Ira, ao receber uma caixa com presentes da professora, caiu subitamente no chão. Não foi um desmaio. A menina agarrou-se à barriga e começou a gritar. Não chorar, mas sim gritar. Desesperadamente, estridentemente. Assim se grita de dor insuportável. Os professores diziam que ela simplesmente gritava em voz alta quando estava nas aulas. A professora entrou em pânico, correu para a menina, queria chamar uma ambulância. Mas Ira de repente silenciou-se bruscamente, levantou-se do chão e disse que estava tudo bem. Apenas a barriga doeu, mas já passou. A professora duvidou, mas a menina insistiu. Voltou para o seu lugar, sentou-se na carteira. O rosto pálido, os lábios apertados. Mas ela calou-se, e a aula continuou como se nada tivesse acontecido. Mais tarde soube-se, se a professora tivesse insistido num exame médico, a tragédia poderia ter sido evitada. Os médicos teriam descoberto vestígios de maus tratos. Uma investigação teria sido iniciada. As meninas teriam sido salvas. Mas a professora não insistiu. Acreditou que era apenas uma dor de barriga. Quantas coisas podem doer nos estudantes? E perdeu a única chance. Os investigadores também constataram que Ira ultimamente parecia doentia. Olheiras escuras, pele pálida, andar curvado. Às vezes franzia o rosto como se lhe doesse andar. Mas os pais não procuraram médicos. Por quê? Naquele momento, essa questão não interessava a ninguém. Mais tarde, tornar-se-ia crucial. Os professores contavam: ela literalmente gritava de dor e raiva nas aulas, mas durante meses todos ignoraram isso. A diretora adjunta dizia que várias vezes pensou em ligar para a mãe, mas sempre adiava. A diretora de turma pensava que, talvez, a menina estivesse a passar por mudanças relacionadas com a idade e que fossem alterações fisiológicas normais. Todos encontravam explicações. Todos se acalmavam.
Ninguém queria intrometer-se na família alheia. Imediatamente após a descoberta das vítimas, começaram a interrogar a mãe de Ira, Valentina Korneva. A mulher foi levada ao gabinete do investigador por volta das 10 da noite. Ela entrou, olhando para os lados. Os olhos vermelhos de lágrimas, mas o olhar era um tanto estranho. Não apenas luto, algo mais. A questão principal: se a filha estava mal, por que não a levou ao médico? A mulher afirmava que ela própria tratava a filha melhor do que quaisquer médicos e que não precisavam de assistência médica. Falava com confiança, até de forma desafiadora. Gesticulava, levantava a voz. Eu sou a mãe, eu sei melhor o que a minha filha precisa. O investigador olhava para ela em silêncio. Um homem experiente, que já tinha visto muito. Ele sentia, algo não estava certo ali. A dor da mãe parecia forçada, demasiado demonstrativa. Então, o comportamento da mãe começou a parecer suspeito. Os agentes começaram uma verificação em relação a Valentina Korneva e seu marido, que era padrasto de Ira. A versão era simples. A mãe sabia o que estava a acontecer, talvez até participasse. O motivo, incerto, mas isso teria de ser apurado. No entanto, logo se descobriu. Nas últimas 2 semanas, o casal tinha estado na região de Kalinin com parentes. Partiram a 10 de maio, voltaram a 26, já após a descoberta dos corpos. O álibi era de ferro. Os parentes confirmaram, testemunhas na estação viram. A menina era cuidada pela mãe do padrasto, uma mulher idosa de 70 anos. Fraca, via mal, ouvia mal. A menina ira para onde quisesse, a avó nem notaria. Os pais de Gália, a segunda vítima, também tinham um álibi de ferro. O pai trabalhava no turno da noite no matadouro, a mãe como faxineira na escola. Dezenas de testemunhas confirmavam a sua presença nos locais de trabalho. Mas quem cometeu este crime horrível? E então a equipa operacional investigativa recebeu uma informação importante. As estudantes foram vistas pela última vez perto do matadouro. Uma menina da casa vizinha contou. Viu Ira e Gália na manhã de 24 de maio. Elas iam em direção à empresa. Estudantes, que frequentemente brincavam nas proximidades, afirmaram viram Ira e Gália a levar algumas malas para fora da área da fábrica, pesadas, a julgar pela forma como as meninas andavam, devagar, com cautela. E depois, um Volga preto vinha buscá-las. O carro encostou, as meninas entraram e partiram. Para onde? Desconhecido. E muitas meninas contaram à investigação que, realmente, num Volga preto, um tio de óculos pretos, de óculos escuros, punha as meninas dentro, levava-as para algum sítio, passeava com elas para algum lado. O caso começou a desenvolver-se. Testemunhas e provas surgiram. Muitas meninas confirmaram, de facto, num Volga preto, um homem de óculos escuros metia-as no carro e levava-as para algum sítio. Isso foi visto repetidamente, às vezes 2 ou 3 vezes por semana. Alguém disse que o homem lhes dava doces. Alguém contou que ele as passeava pela cidade. Ninguém falava de maus tratos. Ou tinham medo, ou não entendiam o que lhes estava a acontecer. Numa reunião subsequente, levantou-se uma versão que naqueles tempos parecia quase inacreditável. Em Ladenoipol existe um clube fechado de pessoas com inclinações perigosas. Alguém dos investigadores sorriu ironicamente. Que clube num povoado isolado? Mas o chefe estava sério. Os fatos falam por si. Coerção sistemática, vários participantes, um Volga preto, conspiração. Mas como isso é possível? Afinal, tais encontros exigem uma conspiração especial. É necessário um local para reuniões.
é preciso ter certeza de que ninguém verá, ninguém relatará. E o principal, é preciso ter o seu público. As meninas não vêm do nada. Além disso, é preciso uma cobertura para proteger da milícia. Alguém influente. Alguém que possa abafar o caso se algo correr mal. Imediatamente começaram a verificar todos os Volgas pretos na área. Havia vários deles. Pertenciam ao Comitê Distrital do Partido, ao Comitê Executivo Distrital e ao Matadouro. O Volga, naqueles tempos, não era um carro para pessoas comuns. Era para a nomenclatura do partido ou para diretores de empresas. Uma pessoa comum não andava num carro desses. Os agentes revistaram cuidadosamente as empresas. As buscas duraram vários dias. Verificaram cada compartimento, cada gabinete, cada armazém. Não resultaram em nada, além do facto de o diretor do Matadouro guardar ali cerca de meia tonelada de enchidos roubados. Mais nada de especial foi encontrado. O diretor do Matadouro ficou vermelho quando o seu esconderijo foi descoberto. Tentou justificar-se, dizendo que era para veteranos, para jardins de infância. Mas todos entendiam, ele simplesmente roubava a produção e vendia no mercado negro. Foi afastado do cargo e um processo criminal foi iniciado. Mas isso não tinha relação com a morte das meninas. Em breve, com a ajuda de informantes, identificaram duas mulheres que, segundo testemunhos, tinham falado com Ira e Gália algumas horas antes do desaparecimento. Ambas trabalhavam no Matadouro, uma como empacotadora, a outra na câmara frigorífica. Uma dessas mulheres foi apontada como tendo-lhes dado especificamente alguns pacotes aparentemente com algo, talvez com produtos. As funcionárias do Matadouro foram detidas às 5 da manhã. Foram às suas casas enquanto ainda dormiam. Ambas, mulheres de meia idade, com famílias, trabalhadoras comuns. Mas elas negaram categoricamente o envolvimento. Não deram quaisquer produtos, não viram Volgas pretos. Uma delas até começou a chorar, jurando que não sabia de nada. Quem poderia confirmar ou refutar as suas palavras? Um dos moradores locais de Ladenoye Poli trabalhava no Matadouro como uma espécie de porteiro. A sua casa ficava perto do posto de controlo. Todas as manhãs, ele saía para o quintal às 5 da manhã, fumava, observava quem ia para o trabalho. Ele frequentemente observava o posto de controlo desde cedo da manhã. Conhecia todos os funcionários de vista, notava estranhos. Um homem idoso, pedante, atento. Foi ele quem forneceu informações importantes. Durante o interrogatório, o homem contou: as amigas realmente vinham e levavam produtos. Ele tinha visto isso várias vezes. As meninas aproximavam-se da janela do armazém e ali lhes passavam pacotes, com enchidos aparentemente, ou com carne. No entanto, não se tratava das meninas falecidas, mas da filha e da sobrinha de uma das funcionárias da fábrica. Crianças completamente diferentes. Aquelas que faleceram, ele nunca tinha visto. Essa descoberta inesperada levou a investigação a um beco sem saída. De novo um beco sem saída. De novo uma pista falsa. Literalmente, toda a cidade se envolveu ativamente na procura do criminoso misterioso. Os moradores de Ladenoye Poli andavam tensos, desconfiados. As mães acompanhavam as filhas à escola e as encontravam depois das aulas. Ninguém as deixava passear sozinhas. Os jornais escreviam diariamente sobre o homem de óculos escuros no Volga. Publicavam um retrato robô, apelavam a testemunhas para reportar qualquer informação. O telefone da esquadra de serviço tocava sem parar com as chamadas. Uma atenção especial começou a ser dada a pessoas com distúrbios mentais e reincidentes. Verificavam todos os que alguma vez tinham sido acusados de crimes contra a moralidade, de maus tratos, de vandalismo com uso de força.
O procurador recorda. Adolescentes ligavam e informavam. No parque cultural, um homem estava a cometer atos indecentes. Uma patrulha saía, agarravam esse tipo. Perguntavam, tiraste a vida às meninas? Ele respondia, não. Verificavam, não era ele. Numa semana, La Denoye Pole foi limpa de todas as personalidades suspeitas. Exibicionistas, personalidades duvidosas, pequenos criminosos, todos foram verificados, todos interrogados. Alguns foram presos por casos antigos, outros foram expulsos da cidade. Mas o criminoso nunca foi encontrado. Os agentes estudaram os registros médicos de todos os moradores da cidade, verificaram os dados sobre acidentes de trabalho nos últimos anos. Procuravam uma cicatriz no rosto. Essa era a principal característica. Em breve, a atenção foi direcionada para um morador local de apelido Nelov. No seu registro constava uma anotação sobre uma lesão facial sofrida há 3 anos. Viktor Nelov nasceu e cresceu em Moscovo. Entre os conhecidos tinha o apelido de Moskvich. Falava com um sotaque moscovita característico, orgulhava-se da sua origem na capital. Anteriormente condenado 2 vezes por roubo e falsificação de documentos. Naquela altura, não trabalhava em lado nenhum. Levava um estilo de vida antissocial. Alugava um quarto numa habitação partilhada, vivia de trabalhos esporádicos, bebia muito. Mas o principal, uma característica especial de Viktor, uma cicatriz no rosto. Longa, da têmpora ao queixo, o rasto de uma faca obtido numa briga. Em breve, uma testemunha apareceu que tinha visto Nelov acompanhado por 2 meninas a caminhar pela Rua Marx em direção ao rio Zvir. Um reformado, ex-militar com boa memória para rostos. O homem identificou Ira e Gália nas fotografias sem hesitação. Recordou-se até do que vestiam, Ira de vestido azul, Gália de blusa branca e saia. Ora, por volta da 1 da tarde de 24 de maio, o dia do desaparecimento. É de notar, foi precisamente graças às publicações nos jornais e às notícias que muitas pessoas se dirigiram à esquadra da milícia e deram testemunhos valiosos. Alguém viu as meninas aqui, alguém ali. Aos poucos, o percurso do último dia delas foi sendo traçado. 2 horas depois, Nelov foi imediatamente detido. Encontraram-no no mesmo quarto onde ele vivia. Estava sentado na cama, a beber vodka diretamente da garrafa. Viu os milicianos, nem se surpreendeu, como se estivesse à espera. Mas ele negou a sua presença na cidade naqueles dias. Afirmava que estivera bêbado nas últimas 2 semanas e não se lembrava de nada. Poderia ter andado por aí, falado com alguém, mas não se lembrava. Uma posição conveniente para um suspeito. O álcool apaga a memória. Sem memória, sem responsabilidade. Os investigadores interrogaram os moradores da casa na Rua Marx e encontraram outra testemunha valiosa. Uma mulher, que morava no 1º andar, olhou pela janela e viu Nelov colocar as meninas no carro. Um Volga preto. Ela não se lembrava do número, mas lembrava-se que o motorista usava óculos escuros e uma camisa clara. O carro seguiu em direção aos arredores da cidade. Isso confirmava a versão de um clube secreto de pessoas com inclinações criminosas. Nelov, o olheiro. Ele aliciava as meninas, as colocava no carro, levava-as para algum lugar. E lá, os outros participantes. Nelov, claro, negava tudo e agia de forma muito astuta. Nos interrogatórios, sentava-se esparramado na cadeira, sorria sarcasticamente. Afirmava que não se lembrava de nada, possivelmente estava bêbado. O investigador perdeu a paciência várias vezes, levantou a voz.
mas Nelov repetia imperturbavelmente a mesma coisa. Não me lembro. Estava bêbado. Talvez tenha ido a algum lugar, não sei. No entanto, o verdadeiro local do crime ainda permanecia desconhecido. O carro poderia ter levado as meninas para localidades vizinhas. Em um raio de 50 quilômetros havia vários povoados e casas de campo. Isso ampliava consideravelmente o círculo de busca pelos outros criminosos. O caso não parava. Os investigadores trabalhavam 24 horas por dia, dormiam 3 a 4 horas, alimentavam-se a seco. Para não perder nenhuma pista, cada versão era trabalhada até o fim. Vladimir Fomin, morador de um dos apartamentos comunais em Ladenoye Pole, fervia água para o banho no sábado à noite, quando policiais chegaram à sua casa. Ele abriu a porta, viu 2 agentes, e seu rosto mudou. Empalideceu, os olhos correram. Durante a verificação, descobriu-se: 1 ano antes, Fomin fora vizinho de Ira Korneva em um apartamento comunal. Eles moravam parede com parede. Uma divisória fina, tudo era audível. Depois disso, a mãe e o padrasto da menina receberam um novo apartamento e se mudaram. Saíram rapidamente, em um dia. Os vizinhos diziam que Valentina estava com pressa, como se estivesse fugindo de alguém. É interessante notar que Fomin foi condenado 3 vezes. Cada vez saía e voltava a ser pego. Fomin é um reincidente, diz o investigador. Na juventude, foi acusado de crime coletivo contra a pessoa. Isso foi nos anos 50. Naquela época, ele recebeu 15 anos, uma longa pena para a época. Cumpriu 15 anos. Saiu já um homem de meia idade. Parecia que deveria ter se corrigido, mas não. Logo após a libertação, foi condenado por atos inaceitáveis contra uma estudante, a vizinha. Atraiu-a para sua casa, prometeu mostrar gatinhos. Recebeu 3 anos. Estudando o histórico do suspeito, os agentes tinham certeza. Era Fomin quem estava envolvido no crime brutal. Tudo se encaixava. Condenações, vizinhança, reputação. Ele é imediatamente detido, levado ao escritório do investigador. Fomin senta-se, com a cabeça baixa, mãos no colo, silencioso. O investigador pergunta: "Onde você estava em 24 de maio?" Fomin responde: "Em casa, fazendo reparos em seu quarto. Pintou o teto, caiou as paredes. Não saiu o dia todo." Permanecia a pergunta: "Quem pode confirmar isso?" Fomin responde: "A esposa. Ela estava em casa, viu." Durante o interrogatório, a esposa do suspeito foi trazida 1 hora depois. A mulher entrou no escritório, sentou-se em frente ao investigador. Colocou as mãos na mesa, olhando diretamente. Ela declara que o depoimento do marido não corresponde à verdade. Diz isso firmemente, sem hesitação. A esposa contou: "No dia do desaparecimento das meninas, 24 de maio, Fomin voltou para casa por volta das 3 da tarde. Imediatamente trancou a porta de entrada à chave e a escorou com um esfregão, para que ninguém pudesse entrar, nem mesmo com uma chave. Proibiu estritamente a esposa de deixar qualquer pessoa entrar. Se alguém batesse, dizer que ele não estava em casa. Se ligassem, dizer que ele tinha ido visitar parentes. Forçou-a a repetir essas frases até que ela as memorizou. Depois, Fomin tirou a camisa suja. A esposa viu, estava toda com manchas escuras. Ele começou a tratá-la ali mesmo no quarto, sem esperar a noite. O ex-criminoso inventou um método para mudar a cor do tecido usando tinta para madeira, um produto geralmente usado para tratar objetos de madeira. Ele leu em algum lugar que a tinta para madeira cobria manchas. Derramou a tinta para madeira em uma bacia, encharcou a camisa.
O tecido começou a escurecer, a mudar de cor. Famin ficou satisfeito, pensou que as manchas haviam desaparecido. O semi-analfabeto Famin não sabia. A tinta para madeira não apenas mudaria a cor do tecido, mas também fixaria as manchas, impedindo que fossem lavadas. Uma reação química. A substância entra em contato com a tinta para madeira e permanece para sempre nas fibras. Como resultado da perícia, foram encontrados vestígios escuros na camisa tingida. O tipo sanguíneo coincide com os dados da falecida Ira. Não havia análise de DNA na época, mas o tipo sanguíneo e o fator RH coincidiram. Famin foi preso. Mas ele não admitiu a culpa até o fim. Vladimir negava tudo, dizia que era calúnia. A esposa estava se vingando dele pelas agressões. Ela estava mentindo para se livrar dele. E a camisa, ele simplesmente derramou vinho nela. Foi por isso que atingiu. Sua figura não correspondia à imagem dos organizadores do crime. Ex-criminoso, alcoólatra crônico, elemento desclassificado. Morava num canto de um apartamento comunal, sobrevivendo com trabalhos eventuais. Era difícil acreditar que pessoas de tão baixo status social pudessem organizar algo assim. Coerção sistemática, conspiração, carro, local para encontros. Isso requer recursos. Nos interrogatórios, Vladimir fecha-se e para de responder às perguntas. Senta-se, olhando para um ponto fixo, lábios cerrados, silencioso. O investigador tenta diferentes métodos. Pressiona, ameaça com uma pena. Depois passa a gentileza, promete clemência. Mas Famin fica em silêncio, como se tivesse desligado. Nesse tempo, os agentes verificam todos os moradores de Labenoye-Pole e cidades vizinhas que foram anteriormente acusados em casos de comportamento inadequado, atos graves e privação de vida, homicídio. A lista ficou longa. Descobriu-se que na região viviam mais de 50 pessoas com antecedentes criminais por crimes semelhantes. A cidade-exílio mostrou sua verdadeira face. Atenção especial é dada a vizinhos, amigos e conhecidos dos presos Famin e Nelov. Quem fazia parte de seu círculo? Com quem bebiam? Quem visitavam? E então, um sinal chega da cidade vizinha de Podporozhye. Uma mulher foi colher cogumelos na floresta de manhã cedo. Afastou-se da estrada a uns 300 metros, adentrou a mata e, de repente, viu um homem que estava atrás de uma árvore e se comportava de forma inadequada. A mulher ficou assustada, quis fugir, mas o homem a notou, correu atrás, alcançou-a, agarrou-a pelo braço. Tentou fazer com ela o que humilhava sua dignidade ali mesmo na floresta. A mulher conseguiu convencê-lo a desistir da intenção. Disse que tinha família em casa, o marido esperando. Prometeu não contar a ninguém. O homem hesitou, depois a soltou. A mulher correu para casa chorando. À noite, contou sobre isso a uma amiga. A amiga, esposa de um policial. Ela imediatamente entendeu que era preciso informar. Um dia depois, a informação chegou aos investigadores de Leningrado. A participação do homem foi verificada imediatamente. Trata-se de Sergei Mayakeshev, 40 anos, sapateiro em um centro de serviços domésticos. Local, viveu a vida toda em Podporozhye. Uma pessoa quieta, discreta. Vizinhos diziam estranho, mas não perigoso. Mayakeshev já tinha antecedentes criminais. Baixo, corcunda, com um rosto desagradável. Sempre andava curvado, evitava olhar nos olhos. Quando começaram a verificar seu passado, algo terrível foi revelado. 20 anos atrás, ele forçou uma menina a algo que deixou uma marca para a vida toda. Ela era muito jovem. Depois, tirou a vida dela, pendurando-a com uma gravata de pioneiro. Simulou suicídio. Naquela época, o caso quase foi resolvido, mas faltaram provas. Deram-lhe 10 anos por ataque,
mas não conseguiram provar a privação de vida. Como lembram os investigadores, foi horrível ler os materiais daquele caso, ver as fotografias, entender que aquele homem estava em liberdade. Os agentes iniciaram a investigação de Mayakishev, verificando seu círculo. Estabeleceram vigilância externa, grampearam telefones, verificaram conhecidos. Logo se revelou algo chocante. Ele ofereceu a um amigo que encontrasse um adolescente sem teto e indefeso por dinheiro. Estava disposto a pagar 500 rublos, uma quantia enorme para a época. O objetivo, transformá-lo em um escravo submisso, mantê-lo em sua casa, usá-lo como quisesse. O amigo recusou, mas Mayakishev continuou procurando um executor. Sergei Mayakishev, anteriormente condenado, passou 16 anos em centros de detenção. Saiu já um homem maduro, conseguiu trabalho como sapateiro. Vivia sozinho, não deixava ninguém entrar. Um homem secreto, fechado. Assinava e lia secretamente uma revista de medicina. Por que um sapateiro precisaria de revistas de medicina? Os vizinhos estranhavam, mas não davam importância. Makiechev foi detido imediatamente de manhã cedo. Chegaram às 6 horas, arrombaram a porta. Ele dormia, acordou com o estrondo. Viu os policiais e imediatamente começou a justificar-se, embora ainda não tivessem perguntado nada. No interrogatório, ele negou todas as acusações. Não conheço nenhuma menina. Não sequestrei e nem forcei ninguém. Nos dias do desaparecimento, serrei lenha, preparei 2 metros cúbicos inteiros. Podem verificar, eles estão no meu quintal. Os investigadores saíram para o quintal. De fato, havia lenha, cuidadosamente empilhada. Mas era fresca? Quando foi serrada? Eles lhe propuseram reproduzir suas ações. Deram-lhe uma serra e disseram: "Mostre como você serrou." Mayakishev pegou a serra, aproximou-se da árvore, pulou ao redor, fingindo trabalhar. Mas era visível, os movimentos eram incertos, incomuns. Uma pessoa que realmente serrara 2 metros cúbicos se moveria de outra forma. 1 minuto depois, ele parou, largou a serra. Disse: "Está bem, não houve nada, não serrei." Confessou tão simplesmente, como se estivesse falando de uma pequena mentira. E então ele começou a confessar, mas de forma muito estranha. A fala de Mayakishev era incoerente, consistia em demagogias e frases sem sentido. Ele falava em fragmentos, saltava de um assunto para outro. De repente começava a falar sobre a infância, depois passava para a política e depois voltava às meninas. Quase 1 mês os investigadores extraíam fatos concretos dele, abrindo caminho através da verborragia. Cada interrogatório durava várias horas. Anotavam tudo, depois analisavam, procuravam pistas. Finalmente, Mayakishev confessou que não participou da própria carnificina, mas sabia onde isso aconteceu. Ele estava presente, mas apenas observou. Não tocou nas meninas, apenas observou. Apontou para uma garagem ao longo do rio Svir, metálica, enferrujada, abandonada. Antigamente consertavam carros lá, mas fora abandonada há muito tempo. Quando o local foi aberto, os agentes inspecionaram cuidadosamente cada canto. Procuraram vestígios do ocorrido, cabelos, pedaços de roupa, mas nada. A garagem estava vazia e limpa. Nenhum vestígio suspeito. E Mayakishev, parado ao lado, sorria sarcasticamente para os investigadores. Desfrutava da sua confusão. Tornou-se óbvio, ele estava enganando a investigação, brincando com eles. Sentia prazer em controlar a situação.
A distância entre Leningrado e Ladenoye Pole é de mais de 200 quilômetros. Uma longa estrada por estradas rurais, através de florestas e pântanos. Mas foi essa cidade que se tornou um local de exílio para elementos indesejáveis, alcoólatras, criminosos, assassinos. A política era simples: levar para longe da capital, para que não estragassem a imagem. Quando o trabalho com os primeiros suspeitos, Nelov, Fomin e Mayakishev, começou, os investigadores se depararam com um problema inesperado. Entre seus conhecidos havia muitos indivíduos anteriormente condenados e detidos, uma rede inteira. Eles se conheciam, bebiam juntos, ajudavam a esconder crimes. E quando os interrogatórios começaram, muitos deles tentaram confundir a investigação com depoimentos falsos. Davam álibis uns aos outros, encobertavam, permaneciam em silêncio sobre detalhes importantes. Durante a investigação, conseguiu-se identificar outro conhecido dos suspeitos, Leonov, anteriormente condenado por baderna e roubo. Um homem baixo e forte de cerca de 40 anos, trabalhava como carregador na estação. Surgiu a pergunta: não seria ele parte do clube secreto de pessoas com inclinações perigosas? Mas de onde veio o carro em que as meninas foram colocadas no dia do desaparecimento? A quem ele pertence? Quem estava ao volante? Os agentes, usando sua habilidade e explorando as contradições nos depoimentos, conseguiram obter informações valiosas de Mayakeshev. Foi um trabalho de psicólogo, não de investigador. Apenas um psiquiatra conseguiu estabelecer contato com aquele homem. Um especialista do hospital regional foi envolvido. Ele conversou com Mayakeshev por vários dias, ganhando sua confiança. O investigador praticamente nada podia fazer. Mayakeshev, nos interrogatórios comuns, fechava-se, isolava-se em seu próprio mundo. Apesar das dificuldades, ele conseguiu ser quebrado. E a sua declaração causou choque em todos os presentes. Ele afirmou: o clube secreto realmente existia. Nele estavam envolvidos criminosos, Fomin, Nelov, Leonov, mas não apenas eles. No clube, participavam funcionários da milícia em serviço. Mayakeshev mencionou nomes, cargos. Os investigadores se entreolharam. Se isso fosse verdade, o escândalo seria enorme. E a própria encomenda para a privação da vida das meninas, segundo Mayakeshev, foi dada pela mãe de Ira, Valentina Korneva. Ela foi até Fomin e disse: livre-me deste problema. Ofereceu dinheiro. O grupo de investigação operacional começou a desenrolar essa trama, na qual se entrelaçavam egoísmo, baixeza e traição. Cada novo interrogatório revelava detalhes cada vez mais aterrorizantes. A mãe de Ira trabalhava como copeira no Café Berioska, um estabelecimento na Rua Central, um lugar popular. Frequentemente voltava para casa tarde, às 10 ou 11 da noite. Não raro chegava embriagada. Os vizinhos a ouviam tropeçar na escada, deixar cair as chaves e demorar a conseguir abrir a fechadura. Ela tentava arrumar a vida pessoal. Após o divórcio do primeiro marido, ficou com a filha pequena. Procurava um novo parceiro, ia a bailes, conhecia homens. O vizinho do apartamento comunal era o criminoso Fomin, com uma paixão perigosa por aqueles que eram mais jovens. Ele morava na parede ao lado, observava Valentina, estudava sua rotina. Um dia, quando a mãe não estava em casa, Fomin aproveitou a situação. Valentina foi passar o fim de semana com uma amiga, deixando Ira sobre os cuidados da vizinha. Mas a vizinha saiu para a loja. Ira, que ainda era pequena, teve que passar por um momento difícil devido às ações de um homem adulto. Fomin a atraiu para a casa dele, prometendo-lhe mostrar-lhe gatinhos.
trancou a porta à chave. A mãe logo notou que algo perturbador estava acontecendo com a filha. A menina tornou-se retraída, evitava o contato visual, estremecia com sons bruscos. À noite, acordava gritando. Um dia, Valentina voltou para casa mais cedo que o normal. Foi dispensada do trabalho devido a um corte de energia. Abriu a porta e ouviu um choro vindo do quarto de Famin. Invadiu o local e encontrou Ira num canto, despenteada, com os olhos vermelhos. Famin estava junto à janela, abotoando o cinto. Valentina tinha uma chaleira nas mãos. Ela estava a ferver água na cozinha. Ela a levantou acima da cabeça, pronta para derrubá-la sobre Famin, pronta para matar o agressor da filha. Famin, sem se perturbar, advertiu: se fizer barulho, nunca arrumará sua vida pessoal. Disse isso calmamente, sem emoção, como uma constatação de fato. Naquele período, Valentina conheceu um funcionário da milícia, o inspetor do Centro de Desintoxicação Médico Kornev, um homem sério, não bebedor, com bom salário, pronto para casar. E preparava-se para casar com ele. Já tinham marcado a data, encomendado a mesa no restaurante, comprado os anéis. Famin ameaçou destruir seus planos. Disse que iria ao casamento e contaria ao noivo que tipo de mãe ela era, como deixava a filha sozinha, como a filha ia aos vizinhos. Contando ao futuro marido sobre seu passado, sobre como ela cuidava mal da filha, Famin poderia arruinar o casamento. Com medo da publicidade, a mulher calou-se, suportou, fingiu não ver o que acontecia com a filha, contando que mantivesse a felicidade pessoal. No interrogatório, ela falava emocionalmente sobre sua situação, gesticulava, revirava os olhos, ora levantava a voz, ora passava a sussurrar. "E o que eu podia fazer contra esse bandido?" gritava ela. "Ele me ameaçou, ele disse que destruiria a minha vida." Os investigadores logo perceberam que ela era uma artista, uma manipuladora experiente. Ora chorava convulsivamente, enxugando as lágrimas com um lenço. Ora ria histericamente, lembrando-se de algum detalhe. E depois voltava a chorar pela filha, lamentando. Pouco depois, Valentina casou-se e teve um filho. Kornev estava feliz, finalmente uma família completa. Foi então que Famin elaborou seu plano cruel. Um plano que finalmente deixou Kornev dependente. Certo dia, quando o padrasto de Ira, Kornev, voltou para casa alterado depois de um evento corporativo, Famin aproveitou o momento. Ele foi visitá-lo, trouxe mais uma garrafa. Eles beberam. Kornev perdeu os sentidos, caiu na cama vestido. E Famin deixou aquela que estava sob sua proteção ao lado dele, a quem ele havia previamente colocado em uma situação de extrema vulnerabilidade. De manhã, Kornev acordou e encontrou Ira ao lado dele. A princípio não entendeu o que estava acontecendo. Depois, percebeu e gelou. Famin já o esperava no corredor. Sorria de forma fria. Explicou a situação. Disse que agora Kornev carregava a mesma culpa que ele, e se acontecesse algo, seria responsabilizado. Embora mais tarde afirmassem que ela não reagiu de forma alguma, todos entendem. Ela tinha receio de se opor àqueles mais fortes. Quem está em desvantagem não consegue resistir a quem detém a força. A partir deste momento, Kornev ficou dependente dele. Foi forçado a silenciar sobre o ocorrido. Além disso, foi forçado a ajudar. Mais tarde, a própria Valentina soube disso. Famin contou-lhe com prazer, saboreando os detalhes. Observava como o rosto dela mudava. A mãe percebeu,
A menina era maltratada não só pelo vizinho, mas também pelo seu segundo marido. Ela podia ir à milícia, podia contar a verdade, salvar a filha. Mas ela não queria perder o marido, não queria destruir a nova família. Por isso, simplesmente fechou os olhos. Fingia não saber de nada. Além disso, ele era um funcionário da milícia em serviço. Quem acreditaria nela contra ele? Quem ficaria do lado dela? A mãe percebeu. Se a verdade viesse à tona, ela perderia o marido, a reputação e o novo apartamento. Ficaria sem nada. Ela teve a chance de desmascarar os criminosos, mas preferiu silenciar. Preferiu seu próprio bem-estar, a vida da filha. Pouco depois, na casa de um amigo de Famin, formou-se um grupo inteiro de indivíduos duvidosos. Reuniam-se aos fins de semana, quando a esposa do amigo ia visitar os parentes. Além de Famin, Nelov e Myakishev, o grupo incluía Leonov e Efimov. O último, um homem idoso de cerca de 60 anos, que se fazia passar por inválido de guerra. Usava a Ordem da Estrela Vermelha, contava histórias sobre a frente. Todos o respeitavam, ajudavam, cediam-lhe o lugar no ônibus. Era ele quem tinha um carro, um Volga preto, recebido do Estado como veterano. O carro dava liberdade de movimento, a possibilidade de levar as meninas para fora da cidade, onde ninguém veria. Quando o investigador foi pedir ao procurador a autorização para a prisão de Efimov, este não acreditou no que ouvia. "Você enlouqueceu para prender uma pessoa dessas?" gritou o procurador. "Ele é um herói de guerra. Você sequer entende o que está fazendo?" Mas o investigador insistiu. Mostrou os materiais, os depoimentos das testemunhas. O procurador, ao ler, empalideceu. Assinou a autorização em silêncio. Os criminosos rapidamente quebraram a psique da menina Ira. Ela passou a perceber o que acontecia como algo natural, como uma norma de vida. Não resistia, não chorava, não se queixava. Mais ainda, ela até trouxe sua amiga Gália. Disse a ela que havia tios que davam dinheiro e doces. Gália concordou em ir. Assim, a segunda menina também foi arrastada para os jogos cruéis. Gália Konina, que simplesmente confiou na amiga. Para Famin, isso parecia pouco. Uma ou duas vítimas, isso não era suficiente para suas perigosas fantasias. Mais tarde, ele começou a cobrar 25 rublos de alguns conhecidos pela visita. Transformou o crime em um negócio. Convidava outros homens, aqueles que estavam dispostos a pagar. Durante a investigação, descobriu-se uma pessoa de posição mais elevada visitava a casa na periferia ocasionalmente. Chegava em carro oficial. O motorista esperava lá fora. Quem era, não foi possível identificar. Todos os membros do grupo silenciaram. Ou não sabiam, ou tinham medo de dizer o nome. A situação agravou-se quando Ira adoeceu gravemente devido aos numerosos maus-tratos. Ela começou a ter hemorragia interna, a febre subiu e fortes dores surgiram. Nem todo organismo adulto suportaria tais tormentos, muito menos um em crescimento. A menina enfraquecia visivelmente, quase não comia, mal conseguia andar. A terrível verdade poderia ser revelada a qualquer momento. Se Ira fosse internada, os médicos entenderiam tudo imediatamente. Uma investigação começaria. Todos os envolvidos seriam presos. E as dores da menina tornavam-se insuportáveis. Ela gritava à noite, não conseguia dormir. Os vizinhos batiam na parede, exigindo silêncio. Foi então que a mãe de Ira, Valentina Korneva, decidiu algo terrível. Livrar-se da filha e da amiga dela. Tirar a vida de ambas para manter o segredo e a nova família. Claro, a mulher no início contou uma história diferente. Disse que ela mesma era refém da situação, que Famin a ameaçava, a forçava a calar-se.
Alegadamente, ela organizou a execução da filha para livrá-la dos tormentos. Por pena, por amor, para que a menina não sofresse mais. Mas não, a investigação estabeleceu a verdade. A mulher tornou-se a organizadora e mandante da execução da própria filha, para livrar a si mesma e ao marido de uma acusação criminal, para preservar a família, o apartamento, uma vida tranquila. Encontrou o executor na pessoa de Fomin. Foi até ele, ofereceu dinheiro, 300 rublos, uma quantia enorme para a época. Fomin concordou, até se alegrou, surgiu a oportunidade de se livrar das testemunhas e ainda ganhar dinheiro. Para criar um álibi, os Kornev saíram de Ladenoye-Pole em 10 de maio. Disseram aos vizinhos que iam visitar parentes na região de Kalinin. Levaram o filho pequeno, compraram passagens de trem. E os demais membros do grupo criminoso, em 24 de maio, atraíram as infelizes meninas e lhes tiraram a vida na casa de um dos membros do clube. No porão de uma antiga casa de madeira, na periferia da cidade. Fomin ordenou ao tenente Kornev que monitorasse o trabalho dos investigadores e lhe relatasse tudo. Kornev, trabalhando na milícia, tinha acesso a informações. Sabia quais versões estavam sendo verificadas, quem era suspeito. Ele ligava regularmente para Fomin, transmitindo informações. Alertou quando começaram a verificar os Volgas, alertou quando chegaram a Nelov. Só depois da prisão de Fomin e dos outros ficou claro. Todo o grupo já não conseguiria escapar da punição. Kornev foi o último a entender isso, quando foram buscá-lo no trabalho. Ele estava sentado no escritório do Centro de Desintoxicação Médico, preenchendo um diário. 2 homens à paisana entraram. Ele levantou os olhos e imediatamente entendeu tudo. O rosto empalideceu, as mãos tremeram. Os investigadores não conseguiam aceitar a realidade desta história aterrorizante. Ficaram sobre os materiais do caso até tarde da noite, relendo os depoimentos, estudando os protocolos. Queriam acreditar que era um erro, que tal coisa não podia ser verdade, que uma mãe não podia ter organizado a privação da vida da própria filha. Mas apenas os documentos oficiais, elaborados com precisão seca, confirmavam: tudo isso realmente aconteceu, numa pequena e tranquila cidade na fronteira da região de Leningrado. Hoje, nos volumes arquivísticos do processo criminal, é possível ver as letras maiúsculas vermelhas SK. Esta é uma marca especial que era colocada em crimes especialmente graves. Isso indica a decisão do tribunal sobre a pena de morte, a pena máxima. A sentença foi proferida para 2, Fomin e Myakishev. Eles foram fuzilados em 1984. A execução ocorreu em Leningrado, na prisão preventiva Krest. O miliciano Kornev recebeu 15 anos de privação de liberdade. Despojado de sua patente, expulso do partido. Enviado para cumprir pena em uma colônia de regime rigoroso nos Urais. Nelov e Leonov, 10 anos cada. Efimov, o herói de guerra, recebeu 12 anos. A Ordem da Estrela Vermelha foi confiscada dele. Uma verificação mostrou que ele nunca havia lutado. Comprou a condecoração no mercado negro. A mãe da menina, Valentina Korneva, cumpriu 9 anos de prisão. O tribunal levou em conta a existência do filho e mostrou clemência para com a mulher. É verdade, não se entende o porquê. Por que mostrar clemência a uma mulher que organizou a privação da vida da própria filha? Após a libertação, Valentina mudou de sobrenome, foi para outra cidade. O filho cresceu sem saber a verdade. Ela lhe disse que a irmã dele havia morrido de doença. A tragédia em Ladenoye-Pole, em 1983, causou choque em todos os moradores locais. As pessoas não conseguiam acreditar que tal coisa acontecia ao lado delas, na rua ao lado, na casa vizinha.
Milhões de cidadãos soviéticos nem sequer suspeitavam do ocorrido. O caso foi classificado como secreto no mais alto nível. Nem uma única palavra apareceu na imprensa. Nem nos jornais, nem no rádio, nem na televisão. Oficialmente, considerava-se, na sociedade do socialismo desenvolvido, crimes desse tipo eram impossíveis. A URSA, um país de alta moral, onde a geração em crescimento é amada e protegida. Reconhecer a existência de tais monstros significaria destruir a imagem ideológica do mundo. Por isso, era mais fácil silenciar. Apenas mais tarde, na era da perestroika e da glasnost, quando os arquivos começaram a ser abertos, soube-se. Na URS também existiam criminosos e monstros. Alguns casos sobre eles ainda são secretos. São guardados em arquivos especiais, o acesso é restrito. Talvez lá se escondam os nomes de pessoas que ainda ocupam altos cargos.